A aula magna é sempre um momento muito importante, é um momento que a gente procura valorizar bastante a participação dos nossos alunos, dos nossos professores e, sobretudo, escolher um nome que possa agregar bastante para a nossa formação. Bom, eu quero, além de tudo, cumprimentar os nossos professores que estão aqui, todas as turmas presentes. Se tivermos algum problema de espaço, a gente tem também o anfiteatro que está transmitindo som e imagem e que pode ser acompanhada a palestra, então, do professor Bruno Mirage. Ao mesmo tempo, quero dar boa noite também a todos os camping que estão recebendo o nosso sinal, os nossos alunos e professores de Carazinho, de Soledade, de Casca, de Lagoa Vermelha e de Sarandi. Bom, para essa aula magna, ainda preciso registrar a presença do nosso ex-diretor e ex-reitor da nossa Faculdade de Direito, o professor José Carlos de Souza, a nossa coordenadora adjunta, a professora Regina Canali, registrar a presença também aqui da professora Flávia do Canto Pereira, que nos honra com a sua presença, demais autoridades, assim como o nosso presidente da subseção da OAB, o Dr. Flávio Beiu, a nossa representante do centro acadêmico, a Heloísa Fiore. Me ajuda aqui, Luísa? Ciarine, que está conosco representando o nosso centro acadêmico, e o nosso convidado especial, que é o professor Dr. Bruno Mirage. O professor Bruno é um amigo dessa casa, já esteve aqui em várias oportunidades, sempre participando conosco, atendendo os nossos pedidos, tem desempenhado um papel de presidente da comissão que está tratando, está analisando a reforma do Código Civil. Foi designado, muito bem designado, pelo nosso presidente Leonardo Lamáquia, tem feito um trabalho intenso com toda a equipe. O professor Giovanni vai depois ler o currículo com mais detalhes do professor Bruno e vai tratar desse tema que é extremamente pertinente para nós, que é falar sobre a reforma do Código Civil. De imediato, então, para que a gente possa ganhar tempo e ouvir, né? Estamos aqui para ouvir, né, Bruno? O professor Giovanni vai fazer a leitura, então, e a apresentação. Bruno Nubens Barbosa Mirage, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Internacional e em Direito Civil, também pela URGS, professor associado da Universidade de Coimbra, professor da URGS no curso de graduação da disciplina de Direito Civil e Empresarial, e também no programa de pós-graduação em Direito, nas disciplinas de Teoria Geral do Direito Privado, Direito Comparado, Direito e Sistema Financeiro e Teoria das Obrigações. Coordenador do curso de pós-graduação em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais da URGS. Advogado e parecerista em Porto Alegre, especialista em Direito do Consumidor, Civil, Econômico, Administrativo e Constitucional. Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. Autor de mais de 25 obras, uma delas em Direito Administrativo, e de dezenas de artigos jurídicos, capítulos de livros, enfim, falamos de uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente no mundo acadêmico. Dr. Bruno Mirage, sinta-se em casa na nossa Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo. Bem, meus amigos, gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, agradecer pela honra do convite. São poucas as cerimônias acadêmicas mais honrosas para um professor do que uma aula magna. E, sobretudo, numa universidade com a tradição, com a reputação, com a importância que a Universidade de Passo Fundo tem para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e até além, né? Além das nossas fronteiras. Realmente honroso e ao mesmo tempo uma alegria pessoal de retornar aqui ao UBF. Rememorávamos há pouco, né, quantos anos, né, eu tenho tido a oportunidade de aqui estar, mas também um grande intervalo que se fez entre a última estada aqui e hoje, né, alguns anos, mais de uma década possivelmente, né, nós não sabemos aí precisar bem, mas certamente mais de uma década. Então retornar aqui
para mim, é motivo de grande alegria e de grande honra. Eu queria, com isso, dizendo isso, cumprimentar e agradecer ao meu estimado amigo de tantos e tantos anos, Rogério Silva, um jurista extraordinário, um cidadão, um jurista de ação, não só um acadêmico, mas um homem de ação, alguém que faz do direito, de fato, um instrumento de transformação social, né, com um trabalho na extensão, pioneiro, e que, na verdade, semeou aqui, né, a semente, e falo aqui especificamente do balcão do consumidor, que vicejou o Brasil afora, né? Hoje o balcão do consumidor, que nasceu na UPF, é um modelo para várias iniciativas no Rio Grande e no Brasil, semelhantes, né? E fez do Rogério também um nome de destaque nacional para todos nós. Eu agradeço ao Rogério, agradeço a todos que estão aqui, a todas as autoridades, estudantes, né? Um cumprimento especial ao nosso presidente da subseccional da Ordem, Flávio Benvenu, ao nosso professor ex-reitor José Carlos Souza, a professora Regina Carvalho, ao professor Giovanni, né, que aqui tem a oportunidade de conhecer e já saber, né, das suas credenciais acadêmicas. Né, aqui de Passo Fundo nós temos, né, um dos principais atualizadores de algumas das principais obras do direito público brasileiro, do nosso Eli Lopes Meirelles, professor Giovanni, né, também a minha querida amiga Flávia, do Canto Pereira, que prestigia também, uma grande especialista, advogada, professora, e a nossa representante do Centro Acadêmico, né, a nossa Heloísa Fiore Ciarini. Né, o Centro Acadêmico sempre tem um papel importante. Eu fui do Centro Acadêmico, atuei muito em Centro Acadêmico, e é uma peça fundamental na Faculdade de Direito, sobretudo quando irmanado com esses esforços conjuntos, né, de levar a comunidade acadêmica mais adiante. Então, fico muito feliz e, sobretudo, também feliz de falar a todos os colegas sobre este tema momentoso, né, que foi aqui indicado pelo professor Rogério, da reforma do Código Civil brasileiro. Tá? Porque a reforma do Código Civil brasileiro, na verdade, é a reforma do direito civil. E o direito civil, né, que me desculpe, professor Giovanni, eu sou um homem de dois amores, direito público e direito privado, mas o direito civil, né, na sua tradição de 2000 anos, na sua tradição que veio do direito romano, da sua tradição que formou a própria ideia de direito, tal qual a gente tem, tá? A própria ideia de universidade nasce do estudo do direito civil, primeira grande universidade do mundo ocidental, a Universidade de Bolonha, né, em 1099, se estrutura como universidade estudando os textos romanos, o Corpus Juris Civilis, né, o digesto, as institutas, as novelas, né, e, não, absolutamente. As novelas, só vai fazer eu me mexer mais aqui, entendeu? As novelas, tá? Então, o direito romano, que era sobretudo direito civil, e que veio marcando a história do direito ao longo dos séculos, até chegar, né, no século XIX, nós sabemos das codificações, e que fez também, nasceu o direito brasileiro, né, que nasce exatamente por uma determinação a partir da independência e a criação dos cursos jurídicos em 1827, pelo nosso Visconde São Leopoldo, com uma determinação que era rara, né, naquela época, que os professores que fossem dar aulas nos cursos de Direito, naquela época foram dois, né, que era a Faculdade de Direito de Olinda, depois Recife, e a Faculdade de Direito Largo de São Francisco, em São Paulo, teriam também de escrever os seus cursos, os seus manuais para os estudantes. Né? E os primeiros manuais que surgem são de Direito Civil, Trigo de Loureiro, depois Lafayette Rodrigues Pereira, depois o conselheiro Ribas, que também era um administrativista, né, uma civilista, escreveram os primeiros grandes manuais de direito, de um direito autenticamente brasileiro. Tá? E aí foi dada a missão de se fazer um Código Civil. Essa missão que vinha da Constituição de 1824, Constituição de 1824, né, a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império,
determinava que se fossem feitos 3 grandes códigos. O Código Criminal foi o primeiro a sair, na década de 30. O Código Comercial, que foi em 1850, e está aí até hoje. Uma pequena parte do Código Comercial sobre direito marítimo, tá, ainda vigora. E o Código Civil. O Código Civil, entretanto, demorou mais. E teve, digamos assim, um percalço, uma tramitação de alguns percalços mais complexos. Um dos maiores juristas, não o maior jurista brasileiro do século XIX, Augusto Teixeira de Freitas, foi encarregado de fazer o código. Hoje a gente diz, um dos maiores juristas do século XIX. Durante muito tempo, Teixeira de Freitas foi criticado, né? Foi esquecido, ressurgiu e renasceu, né? A sua importância, a sua valorização só na década de 70 do século passado, quando os italianos vieram para cá estudar o Teixeira de Freitas. Tá? E o Teixeira de Freitas incumbido que foi, primeiro, de fazer uma consolidação das leis civis. Imaginem vocês, século XIX, não tinha internet, não tinha nem máquina de escrever, mal tinha bibliotecas no Brasil. Chamaram Teixeira de Freitas para organizar, para sistematizar. Afinal de contas, que leis estão vigorando no Brasil, que leis não estão? Num país que, recém-independente, estabeleceu que as leis portuguesas anteriores à independência continuariam em vigor no Brasil. E o Teixeira de Freitas fez esse trabalho escrevendo, né, e organizando a famosa consolidação das leis civis. Fez tão bem que contrataram ele para escrever o Código Civil. Só quando foi escrever o Código Civil, se convenceu de que o Código Civil não podia conviver necessariamente com o Código Comercial. Tratavam em muitas matérias das mesmas coisas. Contrato era contrato civil e era contrato empresarial. As sociedades comercial, né? As sociedades comerciais eram também a pessoa jurídica, que era tratada no Código Civil. Então tinha que unificar isso, Teixeira de Freitas. Só que era um Código Comercial novo, de 1850. Teixeira de Freitas diz isso em 1854. E mais disso, se não é assim, a minha consciência jurídica não me permite seguir nesse trabalho. Deixou o trabalho, né, sem concluir o projeto. Hoje até se estuda, né, que o próprio Teixeira de Freitas talvez não estivesse na sua melhor forma naquela época, já sofreu. Na época não se identificou, simplesmente se a gente for ler os livros, né, eles dizem, ele tinha um comportamento irascível, era um sujeito irritadíssimo, etc. Hoje já se trabalha com a ideia que talvez ele sofresse já de alguma enfermidade senil. Escreveu depois outras coisas que um pouco peculiares, vamos dizer assim, né? Mas foi o sujeito que pela primeira vez criou uma sistematização do direito brasileiro, que depois vai ser usado na Argentina, né? O Vélez Sarsfield leva para a Argentina, da Argentina vai para o Peru, o próprio Andrés Bello no Chile se aproveita, né, para fazer o Código Civil chileno também com as ideias de parte do Teixeira de Freitas, e é uma grande obra até hoje, a primeira grande obra doutrinária que a gente tem. O Teixeira de Freitas não conclui, toma para si a tarefa o ministro da Justiça, tal a importância de um Código Civil. Dizia o Savigny já, né, é a expressão da cultura de um povo. O Código Civil não se copia, o Código Civil vem da realidade da vida concreta das pessoas, do direito da vida cotidiana do homem comum, diz o nosso Carlos Alberto da Mota Pinto em Coimbra. Tá? E aí, o ministro da Justiça vem e começa, o grande Nabuco de Araújo, pai do Joaquim Nabuco, começa a escrever, a concluir o projeto código, do Augusto Teixeira de Freitas, vem a falecer em seguida. Falece um ano depois sem concluir. O tempo passa, um senador, deputado, depois senador, toma para si a tarefa de escrever um código dele, Felício dos Santos. Tá? Apresenta o projeto e o Lafayette Rodrigues Pereira, que era ministro da Justiça da época, dá conta do projeto. O projeto dele não vigora. Tá? Vindo da República, um outro senador do Piauí, Coelho Rodrigues, não só vai querer escrever o projeto, como ele vai para a Suíça. Fica 8 meses na Suíça estudando os códigos civis dos cantões, né, das regiões suíças que eram novos. Tá? Traz o projeto escrito, apresenta no Senado, mas também não avança. Tá? E até que vem 1899, tá? Se entendeu também, né, que tinha que ser um processo rápido, porque se não for rápido não avançava. Se chama um professor da Faculdade de Direito do Recife, Clóvis Bevilacqua,
que não era nem professor de direito civil, era professor de direito comparado, legislação comparada. Estudava os outros sistemas jurídicos. Então, 6 meses para o próximo vestibular. Você tem 6 meses para apresentar o projeto. Vocês imaginem. Século XIX, não tem internet, mal tem livros. Tá? O sujeito, para ter acesso aos livros, era nas grandes bibliotecas. Tá? O que o Clóvis vai fazer? Obviamente, com grande correção, foi atrás dos projetos da turma que já tinha escrito. Do Teixeira de Freitas, do Coelho Rodrigues, muito, menos do Felício dos Santos, escreve o projeto em 6 meses. Apresenta em 1900, e aí tem aquela história que a gente conhece, que a gente ouve nas aulas de direito civil, de história do direito brasileiro. Tá? Dá aquela disputa a partir de 1902, né, quando vai para o Senado com o Rui Barbosa, e às vezes a gente até vê mal essas coisas, diz, não, eles estavam discutindo só a questão do uso da língua portuguesa, da língua culta. Não era nada disso. Era o jeito que na época se fazia disputa política. Vocês já perceberam? Dá até para ver no YouTube. Você pega aqueles políticos antigos, né, desse tempo, claro, não da década de 10, que não tinha vídeo, né? Mas na década de 30 já tinha vídeo. Que era o grande político, era o jeito que usava bem a linguagem e a retórica. Tá? Até o jeito de falar, de discursar é diferente, era cadenciado. Era o discurso do Getúlio, né, ainda é dessa época. Tá? É aquele discurso cadenciado, aquela coisa. E também mostrar muita erudição. E, portanto, na arena política, era uma forma de você também disputar. Não é que você estava discutindo que a vírgula tinha que ficar em algum lugar ou não, a palavra usada era melhor ou pior. Era uma disputa por intermédio da linguagem sobre visões de mundo. Mas o fato é que era uma disputa também de alto nível. Né? O projeto foi aprovado, depois daquele debate todo, em 16, passa a vigorar em 17 o Código Civil. O último grande código do século XIX, de uma sociedade completamente diferente da que já tinha em 17. Começava a se urbanizar. O Brasil, ainda que a passos lentos, mas já se urbanizar. Tá? Outros grandes códigos já vinham com novidades que o Código Brasileiro não pegou. O Código Alemão, por exemplo, que é de 1896, passou a vigorar em 1900. O Código Brasileiro não pegou aquelas novidades. Nós só vamos pegar algumas novidades do Código Alemão agora em 2002. Mas ainda assim um grande código, que organizou, que sistematizou o direito brasileiro. Mas já com propostas de mudança, com ideias de mudança. A parte introdutória do código, que depois se transformou na lei de introdução ao Código Civil, que hoje é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, foi revogada em seguida, nos anos 20. Depois teve uma nova lei só em 43, que é essa que tem até hoje. Hoje, claro, muitas modificações, o pessoal do administrativo foi lá e invadiu a nossa lei de introdução ao Código Civil para botar uma série de disposições sobre o direito administrativo, mais recentemente, tá? Mas está lá. E começam as iniciativas de reforma do Código Civil. Em 1941, uma comissão de 3 ministros do Supremo, Hahnemann Guimarães, Orozinho Nonato e Filadelfo de Azevedo, faz a proposta de um código, separar o Código Civil do Código das Obrigações. Eles estavam animados com o Código Suíço de 1908 e 1910, que separou, né, tem um código só de obrigações, um outro só do resto do direito civil, né, família, coisas, sucessões e obrigações, e parte geral, né, tentaram separar, não deu certo, em 41. Né, depois, em 61, né, uma nova iniciativa, também separando o Código Civil do Código de Obrigações. Orlando Gomes e Caio Mário. Orlando Gomes redige o Código Civil, Caio Mário, Código das Obrigações, um outro projeto. Tá? Avança, é entregue ao Congresso Nacional, vem 64, se retira do Congresso. Tá? Aliás, até hoje, o Caio Mário é um dos livros que a gente lê até hoje. Né? E o Caio Mário, até hoje, a gente vê lá, ele nas notinhas de rodapé. Agora, o direito é assim, mas o meu projeto era melhor. Ele não superou aquilo. Tá? E, de fato, em muitas coisas era melhor mesmo. O projeto do Orlando Gomes era muito avançado para o seu tempo. Por isso que foi retirado em alguma medida. E o direito de família é avançadíssimo. Tá? Previa, por exemplo, uma questão que hoje falar disso depois da Constituição de 88 é fácil, mas na época não era. Né? A igualdade entre filhos dentro e fora do casamento. Tá? Ou legítimos e ilegítimos, na linguagem da época. E mesmo o divórcio. O divórcio, na verdade, o Orlando Gomes deixou até a última versão, mas na hora que foi para o Congresso ele tirou, porque se tiver o divórcio aí que não passa mesmo, né, em 61. Tá? Então ele tirou, mas
grandes avanços, grandes novidades. Caio Mário também, no Código das Obrigações. Com o regime de 64, veio toda uma iniciativa de mudança legislativa. Aliás, estamos aí no marco de 60 anos, né, do 31 de março. Uma das grandes ideias lá de quem tomou o poder era de, teoricamente, né, o argumento era reduzir, vamos dizer assim, a confusão legislativa, portanto, fazer novas leis. E fizeram muitas leis. Lei do Sistema Financeiro, 4595 é de 64, Lei do Sistema de Seguros, Decreto-Lei 7366, Mercado de Capitais, 4728 de 65, e mudar os códigos. Tá? Código Tributário veio, Código Penal, tá? O Código Penal, inclusive, tem um golpe, né? No bom sentido, claro. Tá? Fizeram um projeto de Código Penal, 68, obrigaram, veio uma determinação do Ministério da Educação, que todo mundo tinha que estudar o Código Penal, o projeto. Todo mundo estudou 2 anos o projeto de Código Penal, e o Código Penal não entrou em vigor. Né? Todo mundo perdeu 2 anos de estudo. A gente vai voltar tudo atrás. Tá? E o Código Civil? No Código Civil, o que se fez? Como a turma que tinha feito o projeto anterior era uma turma importante, o Caio Mário, o Orlando Gomes, você tinha que trazer alguém muito importante também para legitimar o processo. Né? E trouxeram um grande jurista que não era um civilista, não era do direito civil, mas era um jurista reconhecidíssimo, um grande teórico do direito, que foi o Miguel Reale. Colocaram como supervisor e o Miguel Reale disse: temos que ter uma comissão representativa nacional. Foram buscar professores. Aqui do Rio Grande pegaram o Clóvis Couto Silva, no Dia de Família, lá do Recife o Torquato Castro, no Dia das Coisas, da USP o Silvio Marcondes, no Dia de Empresa, tá? Que veio para o Código Civil, né, para o projeto, que também é uma novidade. Do Rio de Janeiro, o Éder Chamun, que é professor de direito romano, cuidou das sucessões, tá? E faltou um aqui, um dos maiores, se não o principal, José Carlos Moreira Alves, tá? Que era, os cariocas diziam que ele era paulista, os paulistas diziam que ele era carioca, né? Porque ele nasceu em Taubaté, mas fez a vida inicialmente no Rio, né? Foi o grande ministro supremo, grande romanista e civilista, cuidou da parte geral, tá? E essa turma, então, produziu um projeto, que é o 634B de 73, que, anos depois, virou o Código Civil de 2002. Anos depois mesmo, 73, foi aprovado em 2001, promulgado em 10 de janeiro de 2002, passando a viger em 11 de janeiro de 2003. Tá? E nesse meio tempo mudou pouca coisa, né? Eu sempre digo, né? Do Código de 16, nós éramos no Brasil qualquer coisa em torno aí de... Agora não tem a população, mas a população mundial girava em torno de 600 milhões de pessoas. Só o Brasil hoje é 200 milhões, 200 e pouquinhos, né? Então, população mundial. Em 1945, a gente fez 1 bilhão de pessoas sobre a face da Terra. 80% vivendo na área rural e 20% na área urbana. Hoje inverteu, né? Hoje nós somos 8 bi, multiplicamos, e está 80% no urbano, perto disso, né? Bem 80, 70 e tantos, e o resto na área rural. Começamos a viver mais juntos, tá? Portanto, com mais riscos, tá? Com mais questões envolvendo a vida gregária, tá? E, portanto, as soluções do Código também tiveram que avançar, a revolução dos costumes, tá? O protagonismo da mulher, tá? Tudo isso que vinha sendo refreado, né, do ponto de vista social e jurídico durante largo tempo, apareceu. E apareceu como no Brasil? O projeto do Código de 2002 é de 73. 77 tem lei do divórcio, 88 tem uma Constituição que muda tudo, que pega vários assuntos do direito civil e leva para a Constituição. Propriedade, função social da propriedade, direito fundamental, herança, defesa do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. E aconteceu no Brasil, em outros países da Europa, né, aquilo que os alemães chamam de colonização de partes do direito civil pelo direito consumidor. Porque todos somos consumidores, tá? Todo mundo foi, era uma lei moderna, uma lei nova, um direito novo, tá? O Código Consumidor, a teoria dos contratos, acabou ocupando um grande espaço que era no Código Civil. Os únicos que se livraram disso, segundo eles próprios, foram os alemães, porque os alemães foram inteligentes. O que eles fizeram?
eles colocaram o direito do consumidor dentro do Código Civil. Em 2002. Mais perto? Mais perto. Eles colocaram o direito do consumidor dentro do Código Civil. Não tem um Código do Consumidor lá. E aí, né, não conseguiram, não, impediram essa colonização. Né? Mas, o direito civil se ressentia ainda, né, dessas transformações que a Constituição trouxe. Estatuto da Criança e do Adolescente, melhor do que esse exemplo é impossível. Tá? O sujeito que lá na Idade Média não tinha relevância nenhuma, retratado inclusive nas artes, né, ora como alguma coisa parecida com um animal, ora como uma gárgula. Vem na Idade Moderna, nas artes, passa a ser o anjinho, gordinho, loirinho. É o adulto em formação que eu protejo. Vem na Revolução Industrial, já vira força de trabalho. E vem nesse movimento dos anos do século XX, a culminar a Convenção dos Direitos da Criança, no 227 da Constituição, que diz que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar com absoluta prioridade os interesses da criança. Ninguém é mais importante que a criança. A revolução que isso faz no direito de família é extraordinária. A revolução que isso faz nas relações de direito civil é extraordinária. Por quê? Porque se eu nasço, cresço, reproduzo e morro no direito civil, quando eu nasço, eu tenho absoluta prioridade do interesse desse sujeito, da criança. Essas transformações, disse algumas, tem outras tantas, papel do idoso, reconhecimento do Estado, que veio com a Constituição de 88, impactaram no projeto Código. Se fizeram adaptações, mas ainda assim, quando o Código Civil 2002 entrou, estava na iminência de entrar em vigor, os maiores professores brasileiros, os maiores civilistas brasileiros colocaram contra, disseram, isso aqui é um retrocesso. Esse projeto está aquém das transformações da sociedade. Mas em que pese isso, o fato é que o projeto virou código, entrou em vigor, passou a ser aplicado e ganhou a confiança da sociedade brasileira, dos juristas brasileiros. É um bom código. E aí vem a pergunta, mas vem cá, se é um bom código, por que reformar? Qual é a razão da reforma? A grande justificativa, do ano passado para cá, é a questão do digital. De fato, é um bom código, mas é um código dos anos 70, adaptado aos anos 90, quando não tinha nada disso, do digital. E eu falo do digital por quê? Porque hoje está muito em voga falar em direito digital. Na verdade, o que mais nós temos não é nem o direito digital, é a digitalização do direito. É a digitalização da vida, com os impactos jurídicos. Tá? Nós vamos muito longe. Toda a disciplina contratual se aplica nos contratos que nós cada vez mais fazemos virtualmente. A própria firma, né? Esses tempos, eu estava escrevendo minha teoria geral do direito civil e fui pesquisar sobre a assinatura, firma. Tá? E tem tratados alemães de 1000 páginas sobre a firma, assinatura do sujeito, do século XIX, do século XX. E o que virou a firma? Assinatura eletrônica hoje, para garantir a autenticidade, um problema prático, inclusive, tá? A força executiva do contrato depende, pelo Código de Processo, de 2 testemunhas. Por que tinham 2 testemunhas? Por que tem 2 testemunhas no Código de Processo? Para atestar que o sujeito de fato assinou. Mas com a assinatura eletrônica não precisa mais, porque o sujeito está lá com a senha e tal. Não, mas ainda vai ter força executiva e é Código de Processo. O Código Civil, ou a legislação própria da assinatura eletrônica, a medida provisória da assinatura eletrônica, não basta. Tá? Vou dar um segundo exemplo. Terceiro exemplo. Não vamos muito longe. Tá? Toda essa ideia, né, da internet, todas essas relações que a gente estabelece pela internet, estabelece por intermédio do quê? Quem nos deu esse conceito, tá? As primeiras vezes que eu vim aqui na UPF, eu lembro que a gente fazia um esforço, nós gastava um tempão na exposição para falar dos tipos de provedores de internet. Ah, tem provedor disso, provedor de e-mail, provedor de notícia, provedor não sei o que lá, não sei o que lá. Eu trabalhando, cada situação nova, cada atividade nova na internet, você tinha que dar um nome novo para o provedor. Tá?
Veio a legislação e diz, não, agora é aplicações de internet. É tudo. Né? Ou é provedor de conexão, ou é provedor de aplicação. E a aplicação é aquele conceito amplíssimo da lei, tá? Do Marco Civil da Internet. Conjunto de funcionalidades. Qualquer coisa. Tá? Eu, na época, bati um monte. Disse, que absurdo isso aí. Como é que vai equiparar as coisas? Foi a melhor solução que o legislador deu. Dou o braço a torcer. Tá? Foi a melhor solução. Porque, de fato, cada dia está se criando uma coisa nova na internet. Você ter um conceito amplo é a melhor coisa. Depois você vai construindo de acordo com as peculiaridades. É um conjunto de aplicações, de funcionalidades. Funcionalidades para quê? Vamos ver, cada caso a gente examina lá. Tá? Mas essa legislação veio, essa realidade veio numa velocidade enorme, e é verdade. Tá? A gente discutia o projeto de lei de comércio eletrônico em 97, teve o projeto da OAB de São Paulo, em 99 teve o projeto de lei da Uncitral, que foi apresentado no Senado por um senador na época, e aquela coisa tramitou, está tramitando até hoje, né? Ninguém mais dá bola, porque o comércio eletrônico de 97 ou de 99 é igual ao de hoje? Claro que não. O uso que a gente faz é igual? Claro que não. Em 2008, a realidade da vida nos deu um instrumentozinho, que é esse aí, que ela está na mão e que muitos dos senhores talvez estejam na mão, tá? Que é o smartphone, que mudou a nossa vida. E com o smartphone ficou mais fácil de fazer contrato, com o smartphone mudou uma série de relações civis fundamentais. Esses dias ainda me disseram, né, perguntei lá para a turma, vem cá, tio, eu já estou há muito tempo sem sair em Porto Alegre, de noite, onde é que vocês vão, tio? Como é que vocês namoram? Como é que vocês conhecem as pessoas? Não, isso é claro. Agora tem aplicativo. Tem aplicativo de namoro, que é mais ostensivo, coisa mais... abordagem mais direta, mas tem as redes sociais. Estou lá, me mostro, mando um oi, mando um emoji, tal, coraçãozinho na foto e tal, que a gente vai indo. E disso nascem famílias, nascem casamentos, vêm os filhos. Absolutamente natural. Absolutamente natural. Coisa que não era possível, não era imaginável. Tá? Naquele tempo. No máximo que você tinha, no início da internet, era tentar entrar numa conversa daquelas meio coletivas, em salas de bate-papo, estranhíssimo, né? Que hoje é meio esotérico, né? Mas na época era o supra-sumo da tecnologia, né? E tentar atrair a atenção de alguém. Hoje não. Redes sociais. Todos nós temos, gostamos. Tá? Todos nós aqui, que eu imagino, calculo, maiores de idade, maiores de 18 anos, plenamente capazes, para inclusive aceitar. Li, aceito, marcou ali, entrou, criou a conta, mas cada vez mais menores de idade. E aí os menores de idade, como é que acontece? Como é que fazem? Os grandes provedores de aplicação, isso normalmente tem sede nos Estados Unidos da América, que tem uma legislação que permite que a partir dos 13 anos você possa consentir. E aí trabalham com essa regra no mundo todo. Só que aqui não é assim. Vários países não é assim, mas essa é a regra trabalhada. E aí vai lá o menor. Redes, muitas vezes, algumas redes sociais, inclusive, que eu até evito ter, porque diz que é altamente viciante, né? Essas mais recentes, né? Porque tem um algoritmo mais elaborado, etc e tal, né? E que o sujeito vai lá e aceita, né? O menor aceita, dá todos os seus dados, etc. Isso quando é perguntado, não é perguntado. Bom, isso tem que regular, dúvidas. O problema é o como regular. Né? Como fazer? Porque a lei também tem que ter não só legitimidade, mas autoridade. Se a lei não tiver autoridade, né, acaba ficando aquelas coisas, as leis que não pegam. O Brasil tem esse problema, nós sabemos, né, já falamos muitas vezes, né, um Estado às vezes que é teatral, né, que a gente acha que vai resolver os problemas com a lei. Não resolve todos os problemas com a lei. Há os elementos. O direito civil é a expressão da cultura de um povo, então tem que trabalhar com essa cultura. Mas trazer essa discussão foi o grande tema da reforma do Código Civil. Vamos preparar o direito civil para o mundo digital. Para isso, vamos introduzir no Código a questão das assinaturas, vamos trazer para o Código a questão do comércio eletrônico, vamos aproveitar, trazer a discussão sobre a responsabilidade das plataformas, que é uma discussão difícil,
Tá? Se incluiu ali também o problema da inteligência artificial, que é mais difícil ainda. Esse eu até não sei se é um acerto, porque a gente nem sabe exatamente o que é, como é que funciona, como é que a gente já vai sair responsabilizando a turma. É difícil. Tá? Há uma frase do Moreira Alves, que eu nunca me esqueço, que eu ouvi de viva voz dele na discussão do projeto de 2002, 98, na Câmara dos Deputados. Quer dizer, o que não tem maioria ou consenso na sociedade, o lugar talvez não seja o Código Civil. Com isso, ele até não disse que não tinha que legislar, mas não no Código Civil, que é essa expressão mais dura, que é esse tronco do sistema. Tá? Essas questões de tecnologia, como fazer é o grande desafio, mas está hoje no cenário da reforma. Agora, o que acabou acontecendo? Essa reforma, que era vinculada ao digital, acabou ganhando um tamanho maior. A comissão de juristas que foi criada pelo Senado, né, até a forma de fazer mudou. Né, antigamente, durante toda a vida, o que a gente tem? A gente tem um sujeito que é responsável por escrever e outros por revisar. Foi o caso do Carimado, do Nando Gomes. Tá? Ou você tem comissões muito enxutas. Por quê? Porque os debates eram debates profundos, difíceis, muitas vezes. Aqui se fez um pouquinho diferente. Se criou uma comissão com 35 juristas. Tá? Agora aumentada um pouquinho por mais alguns membros consultores. E as decisões finais vão ser no voto. Então, o sujeito, se tiver debate, está acontecendo agora, está acontecendo nos dias de ontem, hoje, amanhã e possivelmente depois da manhã, se não concluir o trabalho. Tá? Se vai fazer no voto. Então, o sujeito, para ter, digamos assim, a regra que ele está defendendo no projeto, ele vai ter que ter 18 votos. Se não tiver 18 votos, ele não vai aprovar. Tá? Do ponto de vista de participação é interessante, do ponto de vista de redação de leis é algo que vai gerar possivelmente alguma discussão no segundo momento da tramitação. Por quê? Porque às vezes a construção do consenso político não necessariamente traz a melhor solução técnica, isso é evidente, né? Muitas situações são situações de barganha no bom sentido da palavra, ou seja, de negociação. Tá? E que talvez no segundo momento se tenha de examinar precisamente. Aí o papel, inclusive, da nossa comissão, da Ordem dos Advogados, acompanhar a tramitação. O nosso presidente Leonardo Lamarck aqui teve essa visão de criar a comissão, já encaminhamos sugestões, o Rogério está lá, e outros colegas da advocacia, tá? Para criar primeiro sugestões do texto atual e vamos acompanhar agora a tramitação. Tá? Mas se tornou, como eu disse, uma reforma maior, uma reforma grande. Tá? Trazendo para o Código, em algumas situações, entendimentos jurisprudenciais consagrados, né, afirmados na jurisprudência, especialmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ampliando, modificando profundamente alguns temas, por exemplo, né, direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eu dou aula da teoria do direito civil. Primeira coisa que eu digo, olha, o direito da personalidade no Código Civil, está lá do artigo 11 ao artigo 21, mas é alguma coisa que você não vai entender só lendo o Código Civil. Por quê? Porque tem muito direito da personalidade que não está no Código Civil. Tem muito direito da personalidade que o fundamento da proteção vai estar na Constituição, no catálogo dos direitos fundamentais. Tá? E para superar isso, exatamente, hoje se faz, né, uma ampliação dessas regras dos direitos da personalidade, da própria forma de proteção, da proteção na internet. Eu mesmo fui autor de uma sugestão, que foi acolhida parcialmente, tá, dessas questões relativas ao uso de imagem das pessoas na internet, que tem se intensificado muito os problemas, especialmente por conta da inteligência artificial, do chamado deepfake, tá, que às vezes não é um problema de imagem, tá, imagem é a foto, a imagem é retrato. Às vezes é uma indicação que mostra o sujeito, você identifica o sujeito por outras formas. Pode ser a voz, tá, pode ser um traço, pode ser uma caricatura, pode ser símbolos. Tá? Então não é imagem em estrito senso, isso mudou. Tá? E isso também ser trazido para o Código Civil. O próprio papel da criança, tá? Garantido com a absoluta prioridade, que nós protegemos tradicionalmente como incapaz. Tá? A nossa forma do direito civil desde sempre de proteger, tá? É indicar a sua incapacidade plena, né? Desculpe, a sua incapacidade absoluta,
a sua incapacidade absoluta, né, para os atos da vida civil, admitindo lá no Estatuto da Criança a única hipótese, né, da manifestação da criança vinculativa do juiz na rejeição à adoção, por candidatos à adoção quando é maior de 12 anos. Tá? De resto é incapaz. Mas na realidade da vida, o fato é que as crianças fazem muitas coisas. E muitas coisas de repercussão social. A Unicef e a Unesco, já há alguns anos, construíram um conceito que é o conceito de autonomia progressiva da criança. Ou seja, a criança não pode, a princípio, não se vincula pelos atos que pratica, a vontade dela, né, não tem eficácia vinculativa, porém, pode o juiz, dependendo das circunstâncias, considerando as características específicas de uma determinada criança, reconhecer uma autonomia progressiva. Tá? Claro que essa é uma discussão enorme, tá? Mas que está no código, artigos 4A e 4B do projeto, desculpa, desse anteprojeto que está sendo discutido agora. Porque ela pode servir para o bem, mas como tudo na vida pode servir para situações difíceis. Pode servir para o bem como? Nas relações de família, nos conflitos, você ouvir a criança, né, e permitir que a sua vontade, a sua manifestação de vontade tenha alguma eficácia, é algo relevante. Entretanto, eu dizia ainda ontem, nessa autonomia progressiva vai se reabrir a discussão, essa que eu comentei com vocês há pouco. As crianças vão poder abrir contas nas redes sociais, nos jogos, que tais? Qual é a ideia das circunstâncias da criança aqui? De novo, há redes sociais que são dirigidas eminentemente à criança. O maior público é o público de criança. É criança e adolescente. Criança e adolescente. Tá? Especialmente as novas, as mais recentes. Vou dar nome das aplicações, mas que estão aí. E essa, inclusive, que eu disse que eu nem tenho, porque diz que é viciante mesmo. Assim, eu já não sou um sujeito muito afastado da rede social. Estou sempre olhando. Se vier uma dessas que vicia mesmo, eu não faço mais nada na vida. Vou ficar só na rede. Então, não entrei. Tá? Isso aqui nem droga. Tá? Não vai a primeira vez. Mas as crianças estão entrando. Tá? E mais, né? Estamos convertendo, inclusive, coisas que não é só entretenimento. Agora é provedor de busca, etc. E tal. Ocupando espaços importantes do tempo das pessoas. Bem, estou dando 2 exemplos e tem tantos outros. Tá? Tem tantos outros. Há questões polêmicas? Há, enormes. Tá? Vou citar uma. Nós todos estudamos aqui, quando estudamos contratos, a função social dos contratos. Que é aquela coisa que quem dá aula de contratos, né, passa por essa função social dos contratos e é difícil. Porque você tem que dizer, não, existe a função social dos contratos, porque os contratos têm função social. Um raciocínio tautológico. E aí sempre vem aquele aluno com aquela pergunta, né? E a melhor coisa das aulas são as perguntas dos alunos. Desmonta o argumento. Se o professor não está muito firmado, desmonta o argumento. No tempo antigo, eu sempre brinco, no tempo antigo, a forma clássica do professor se livrar de um aluno uma pergunta difícil era sacar do paletó uma jurisprudência. Não, professor, mas eu acho que isso é assim. Aí o professor queria dar uma enrolada e dizer, não, mas tem uma decisão de ontem, do STJ, que diz que eu estou certo, que está errado. O aluno aceitava, não estava lá, não tinha governo. Hoje, está mais difícil ser professor, porque o aluno sabia antes da decisão. Quer dizer, ele já vem preparado. Se está de má fé, inclusive, ele vem antes preparado. Viu o informativo do STJ, que o professor ainda não viu. Eu vou mostrar que eu sou atualizado. Tá? E se o sujeito não estiver muito firme, vai mal. Tá? Se o sujeito não está muito firme, vai mal. Essa questão da função social é uma dessas. Por quê? Porque, de fato, tem a função social do contrato, está lá no 421, só que tem um problema concreto. O espaço de criação de efeitos jurídicos, de defesa, foi ocupado antes pela boa-fé. A gente pegou lá do direito alemão, do parágrafo 242 do Código Alemão, veio para o Código do Consumidor, a jurisprudência desenvolveu a boa-fé, depois veio para o 422 do Código Civil. Então, o grande espaço de criação de efeitos jurídicos, além do contrato e além da lei, foi ocupado pela boa-fé. E aí, quando vem a função social, está lá, a função social. Tá? E a gente vai, não, mas tem um caso do STJ que diz a eficácia perante terceiros, que na verdade é um parecer que foi dado por um grande professor, e a gente assumiu aquilo como um efeito da função social.
Pois bem, o projeto agora tem uma regrinha bombástica. A cláusula contratual que for contrária à função social é nula de pleno direito. Bombástico. Por quê? Para ser nula de pleno direito é tudo certo. Agora, a pergunta primeira continua. E o que é função social? Assinei o contrato. Vai cumprir ou não vai cumprir? Não vai cumprir. Não vou cumprir porque a contra função social é nula. Falta aqui a densidade, né, do que é a função social. Tem que dizer rápido. Que nem a gente fala da boa-fé. O que é boa-fé? A boa-fé objetiva, fonte autônoma de deveres jurídicos, limite ao exercício de direitos subjetivos, critério de interpretação e integração dos negócios jurídicos. Todo mundo já vai rapidinho. Não se preocupe quem... eu não sou tão rapidinho assim, não chegou lá ainda, mas vai ser. Tem que ser. Tá? Mas a gente sabe rápido. Na função social não tem isso. Imagine você dá uma sanção de nulidade absoluta. O sujeito assinou um contrato, o contrato vai ser nulo de alguma coisa que eu não sei exatamente como é que eu sigo, como é que eu não sigo. Esse é um ponto polêmico. Mas há pontos interessantes. Por exemplo, nós estamos trazendo para o contrato, para a parte de contratos, o que tem de mais novo no direito europeu em relação a conteúdos e serviços digitais, a responsabilidade das plataformas por conteúdos e serviços digitais. É evidente, aqui, a gente está aprendendo isso, né? A gente está aprendendo isso, digamos, ao longo do caminho. Tá? Mas é evidente aqui que não dá para se tratar um grande provedor de aplicação com um pequeno provedor de aplicação. A loja que tem 3 estabelecimentos em Passo Fundo e tem um site e que vende pela internet vai ter o mesmo tratamento do que uma Big Tech. Não dá. Não é possível. Os europeus se deram conta disso. E aí fizeram o quê? Fizeram 2 grandes diretivas, 770 e 771, que é sobre conteúdo e serviços digitais e sobre mercado digital. Tá? Então está entrando em vigor, parcelado, agora entrou em vigor no mês passado, uma parte dessa diretiva de mercado digital. Tá? E eles disseram o seguinte, primeiro vai ter uma regra grande, uma regra mais exigente para grandes provedores. E fizeram uma regra lá de quantos milhões de acessos tem que ter, tá, por mês, para pegar aquelas que a gente conhece, não preciso dar nomes aqui, né, as grandes. Tá? Esses vão ter deveres mais fortes. Os outros, a gente abaixa um pouquinho. O que a gente está fazendo no Brasil? A gente está trazendo um pedaço disso para dizer o seguinte, vai ter um contrato de prestação de serviço e fornecimento de conteúdo digital, para resolver alguns problemas práticos. Um deles começou lá no consumidor, né? Direito de arrependimento. Tem direito de arrependimento para compras feitas fora do estabelecimento comercial, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e ele se aplica também na internet. Claro, a internet não está fora do mundo, a internet também é mercado de consumo. Não tem problema. Comprei o filme, assisti, não gostei. Vou devolver, quero meu dinheiro de volta. Comprei lá o acesso a provedor de música, fiz a minha festinha, a minha playlist, ouvi tudo que eu queria. Não estava legal essa qualidade do som, quero meu dinheiro de volta. 7 dias. Claro que não. Claro que não. Tá? Ou agora, polêmica mais recente, tá? Assinei um determinado serviço de streaming, compartilhei a senha para dizia lá, uso pessoal e não comercial. E eu estou lá pagando 19 pila e estou com a senha para 40 pessoas. Para 100 pessoas. Botei na internet, diz que tem até na internet para pegar senha e conta para usar. Não, mas não pode me impedir. Boa fé. Fair use. Claro que pode. Mas é preciso ter alguma regra. E qual é a regra? Contrato de prestação de serviço de conteúdo digital. Estabelecendo deveres de informação para as pessoas, você tem que saber concretamente o que você está contratando, qual é a importância disso. Mas, hoje em dia, a questão dos bens digitais e também dos bens que a gente chama de simbióticos. O consumidor tem muito, mas não só o consumidor.
que são esses produtos e serviços que têm esse produto e serviço junto, né? Bem e serviço junto. Eu compro o produto, mas o produto não vale nada sem o software, sem a aplicação de internet. E que dá uns problemões no mundo afora. Na Alemanha tem um caso famoso, o sujeito comprou uma dessas coisas agrícolas importantes, vocês têm, não sei se era colheitadeira, semeadeira, uma coisa dessa, ou é o pivô, é uma espécie de pivô, não lembro o que era, é um troço desse de agricultura. Tá? O cara comprou caríssimo, usou lá 3, 4 anos e foi comprar um novo, né? Um modelo novo, foi vender usado. E vendeu usado. Vendeu usado. O sujeito comprou usado, ficou feliz, comprei um usado, preço bom e tal, consegui usar. Quando foi ligar, não ligaram. Por quê? Porque tinha o bem, mas para ele funcionar automático, automatizado, tinha um software. E a licença era pessoal. Então você tinha o bem, a coisa, compra e venda, né? Contrato translatista do domínio, né? Bem imóvel, transmite pela tradição, está tudo certo, entreguei, está feito. Só que tinha o software, que é uma licença, com regra própria. Só que sem o software não adianta nada, a utilidade é zero do bem. Né? Isso cada vez mais, né? Cada vez mais. Né? Falei do smartphone. O que é o smartphone? Alguém usa o smartphone para telefonar? Quase ninguém mais usa para telefonar, usa para tudo. Se vai telefonar, ainda pega o serviço de mensageria, né, que é melhor, às vezes, porque não vai dar linha, às vezes não. Né, vai pelo serviço de mensageria, não vai pelo telefone. Ninguém usa o telefone para telefonar. Agora você usa para o resto de tudo. Tem um monte de aplicações. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos precisar ter um tratamento dessa ideia, né, desses produtos e serviços que estão juntos, né, serviço e conteúdo digital. O Código Civil está trazendo isso. Há um contrato específico de prestação de serviço e conteúdo digital e os bens digitais. Então, são pontos importantes. Há outros pontos. O direito de família, pontos importantes, a questão polêmica, né? A questão da famosa guarda compartilhada no direito de família, que agora, com um projeto, pelo menos, amanhã vai ter a votação final dessa disposição, mas tudo leva a crer que vai terminar a obrigatoriedade da guarda compartilhada. Obrigatoriedade. Se for no interesse da criança, muito bem, mas ela não é a regra, não deve ser a regra mais. Tá? Segundo ponto, no direito das sucessões, também para questões mais candentes, polêmica de 20 anos, concorrência do cônjuge na sucessão. A ideia é terminar a concorrência do cônjuge na sucessão. Ele recebe a ameação, mas depois não concorre com os filhos. Qual é o problema prático aqui? O mundo mudou, né? O mundo mudou. Eu sempre quero crer, né, que a gente, quando casa para sempre. Casar é como viver velhinho, aquele sonho e tal, né? Velhinho de bengala lá com a mesma esposa. Só que um dos dois vai antes. Tá? Muitas vezes. Mesmo nessa situação. Fora as situações em que não tem aquele velhinho. A gente vai casar uma vez, vai casar 2 vezes. Casar no sentido nem jurídico da expressão. Vai ter relações ao longo da vida, famílias sucessivas. Dessas famílias sucessivas nascem filhos. Tá? E como é que fica a concorrência aqui? Fica uma confusão. Bom para os advogados. Os advogados sempre vão bem. Tá? Mas para a sociedade é ruim. Não tem uma regra clara, certa. Tá? A ideia agora é terminar com essa concorrência. Quer resolver? Resolve antes. Ou no regime de bens, ou num pacto antinupcial, tá? Ou num testamento, os instrumentos tradicionais. Tá? Para preservar, muitas vezes, esses interesses que se estabelecem na forma sucessiva. Estou dizendo isso só para justificar a mudança, com a justificativa que tem. Eu sei que esse tema é polêmico, né, e vai gerar muito debate, muita discussão, mas é também uma mudança importante no direito das sucessões. E assim outros tantos. Tá? Há aqui, né, como eu disse a vocês, nós começamos com alguma coisa que seria uma mudança pontual e que se tornou uma mudança robusta. Vai exigir de nós todos, até porque está sendo um processo muito rápido essa primeira etapa,
Tá? Um grande esforço de acompanhar essas sugestões. Tá? Nós mesmos estamos lutando lá, correndo para ver como é que é o texto, como é que não é, como é que ficou, como é que não ficou. Mas esse é um processo que vai nos acompanhar, eu imagino, pelos próximos tempos. Não sei se um ano, 2, 3. A tradição é de longas tramitações. Claro que até nisso a gente já mudou, né? Hoje as leis se aprovam muitas vezes de forma mais rápida. Tá? Mas esse acompanhamento é um acompanhamento que agora vai nos exigir, né, ao longo da faculdade, ao longo da vida prática, sempre estar atento, né, a como essas coisas vão acontecer. A própria ideia, né, da lei, né, das novas leis, a nossa compreensão da legislação, todo esse fenômeno digital está mudando. Tá? A forma de escrever as leis está nos exigindo, né, exigindo dos juristas um jeito novo de escrever lei. É uma técnica legislativa nova. Tá? Leis mais principiológicas, conceitos mais abertos. Por quê? Porque a lei envelhece rápido. Nesse mundo da tecnologia, mas não só da tecnologia, dos costumes, a lei envelhece rápido. Se eu escrever de um jeito muito fechado, né, um suporte fático da norma, com muitas exigências nesse seu preenchimento, o que vai acontecer? Ela se torna inaplicável ou inútil. Eu sempre conto um exemplo do qual eu participei, não sei se a Flávia estava na época, também acho que estava, que foi lá em 2013, tinha lá um projeto já em tramitação, que continua até hoje, de mudança do Código do Consumidor, do comércio eletrônico. Trazer algumas regras para regular o comércio eletrônico de consumo. Nunca foi aprovado. Mas em 2013, por uma circunstância qualquer lá, o presidente da República disse que queria editar no Dia Internacional do Consumidor um decreto de proteção do consumidor sobre algum assunto relevante para marcar politicamente a data. E alguém sacou lá, não, tem comércio eletrônico, está caindo de madura aqui. O projeto de lei está lá, no Congresso, não anda. O que a senhora acha de fazer um decreto sobre comércio eletrônico? Excelente ideia. O que fizeram? Pegaram o projeto e copiaram no decreto, na minuta. Mas aí disseram, mas só copiar fica feio. E parece que não foi nós que fizemos. Parece que a gente copiou mesmo isso. Tá? Pode parecer que a gente copiou, tem que colocar uma coisa nova aqui. Tá? Coisa nova, comércio eletrônico, o que nós vamos colocar? E ficaram lá os juristas do governo pensando, o que nós vamos colocar aqui? Tem um negócio que está acontecendo agora, né, que está bombando no mercado, que são as compras coletivas. Aquele negócio de comprar cupomzinho, com desconto e tal, aí se vai não sei quantas pessoas com o tal do cupom fica mais barato. Isso aí está bombando, tem um monte de empresa fazendo isso aí hoje é a grande grito assim, do mercado de consumo. Então vamos botar um negócio sobre compras coletivas, muito importante para proteger os consumidores, tinha questões importantes, às vezes de informação, restrições de oferta, então fizeram um super artigo de compras coletivas no tal do decreto. Foi editado o decreto, agora nós temos um regulamento sobre compras coletivas. Não deu 6 meses, acabaram as compras coletivas. Até tem, aqui a acolá tem uma empresinha ainda que faz compra coletiva. Mas aquela febre das compras coletivas pela internet, simplesmente acabou. Passou a onda. O modelo de negócio se esgotou. Mas está lá o decreto até hoje. Absolutamente inaplicável, ou aplicável assim, em situações muito específicas. A internet tem dessas coisas, esses modelos de negócio têm dessas coisas, o digital tem dessas coisas. Então, isso faz com que a gente precise saber legislar de uma forma diferente hoje. Não vou muito longe. A Lei Geral de Proteção de Dados, que está na moda, né, todo mundo está estudando, na moda no bom sentido, mas a gente está atento a ela, já é um jeito diferente de escrever leis. Tenho certeza. Vocês têm professor de teoria do direito aqui, mas o pessoal do público também gosta disso. Tá? Uma das primeiras coisas lá na teoria do direito público, princípio e regra são coisas diferentes. Aí dependendo do referencial teórico, se vem mais com Robert Alex, mas princípio e regra são diferentes, porque a regra é tudo ou nada, o princípio admite, né, expressa valores, etc. e tal. Aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados e diz, são princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Princípio da adequação, da necessidade, disso, daquilo outro. Aí vem do lado o conceito do princípio e a consequência. Se violar esse princípio,
indeniza. Se violar aquele outro, e dá um conceito, quer dizer, isso aí, o pessoal do teoria do direito deve se jogar da janela, deve rasgar toda noite a lei. Né? O aluno vai chegar para ele, o senhor me ensinou um negócio e a lei está dizendo outro. Mas qual foi a preocupação do legislador aqui? Foi escrever a lei de alguma maneira que ela fosse entendida num tema que ninguém entendia muita coisa, que tinha que criar uma série de terminologias novas. Né? Tratamento de dados, hoje a gente fala de tratamento de dados como se falasse a vida toda, a gente está falando disso há 4, 5 anos. Antes era bancos de dados e cadastros consumidores, gestores. Né? Hoje é agente de tratamento de dados, princípio disso, daquilo. A linguagem vai mudando. E direito é linguagem, né, meus amigos? Direito é linguagem. Tá? E a construção da linguagem, do direito, faz com que a gente tenha uma capacidade de interpretar a realidade social, traduzir isso em palavras, criar um conceito para que ele seja aplicado. É um grande desafio. Tá? E é um grande desafio que nós estamos colocando hoje no direito civil, com esse processo de reforma. Acompanhar isso é importante, porque é a realidade da vida. De novo, para terminar, a última ofensa que eu faço aos meus amigos publicistas, né? O direito civil continua sendo o centro, né? A Constituição do homem comum. Eu nasço, cresço, reproduzo e morro no direito civil. Os publicistas vão vir lá, nos incomodar, nos multar, dizer que tem que votar, essas coisas importantes. Mas a vida do dia a dia, eu acordo no direito civil, eu vou à luta no direito civil, fazer os meus contratos, conseguir o meu dinheiro, adquirir meu patrimônio, gerir minha propriedade, construir família, ser feliz. Isso é disso. A gente vai convivendo com o público, não dá para sair fora, não dá para pular fora. O Estado está aí, né? A gente tem que conviver. Mas o direito civil, essa centralidade do direito civil na vida cotidiana é fundamental. Acompanhar essas reformas para isso é fundamental. E também digo a vocês, uma nota final. Também do ponto de vista profissional é importante. Porque esses movimentos todos, quando surge uma lei nova, de uma importância como um código, isto impulsiona os profissionais daquele setor da vida. Não vou muito longe, agora já que para não dizer que é só os publicistas, né? Os processualistas. O processo tornou a coisa mais importante do mundo. Quando? Quando se começou a ter as grandes reformas do processo. Desde os anos 90, 94, uma grande reforma, até, né, outras reformas, até culminar. O próprio Código do Consumidor teve reformas importantes do processo, até culminar com o Código do Processo de 2015. E aí você lançou uma safra de processualistas brilhantes, de profissionais do processo, especialistas em processos brilhantes, e que vão resolver muitas questões pelo processo, não pelo direito material. Por quê? Porque vão exigir um conhecimento aprofundado de uma nova legislação inovadora em muitos aspectos. A turma do tributário agora vibra com a reforma tributária. E os civilistas vão vibrar com o Código Civil também, o que vai nos dar muito trabalho. Agora, é claro, não podemos ser egoístas de pensar só no trabalho dos advogados. Tem que simplificar a vida das pessoas. Tem que melhorar a vida das pessoas. Tá? As pessoas têm que depender menos. Até porque as causas que chegam seriam causas, né, robustas. Depender menos, né, do conflito, prevenir os conflitos. Mas até isso o direito civil dá para fazer. Né? Melhor coisa para prevenir um conflito é saber escrever um bom contrato. Melhor coisa para prevenir um conflito é construir já desde o início, não é fácil, uma boa relação no âmbito familiar, escolhendo o regime de bens adequadamente, estabelecendo o pacto institucional. Claro que são conversas difíceis da vida prática, mas com prevenir conflitos futuros. No âmbito do direito da empresa, a mesma coisa. O problema da empresa só que está reforçado no Código Civil, acabei não falando dela, há regras novas importantes no Código Civil. O problema do direito da empresa é mais ou menos como o casamento. Né? O sujeito não fica sócio do outro pensando na derrota. Ele fica sócio do outro pensando no lucro, né, que vai dar certo, no entusiasmo. Né? E aí redige um contrato social mais ou menos, quer economizar com o advogado, pega o modelo,
né, do DREI, pega o modelo da contabilidade, e às vezes não ajusta bem, quando dá um conflito, tá? Quando as coisas não dão, às vezes não dá certo, às vezes não dá tão certo quanto se imaginava, e se antecipa conflitos que porventura, se tivesse uma maturação maior daquela ideia, tá? Então o direito da empresa também tem aqui transformações importantes, e uma delas, só para dizer que eu não falei do direito da empresa, tá? Vai ser consolidar uma distinção conceitual e de interpretação entre os contratos civis, entre iguais não profissionais, os contratos de consumo, que estão lá no consumidor, entre desiguais, um vulnerável e um não vulnerável, e os contratos empresariais, que em princípio são entre dois profissionais, contratos paritários, e que, portanto, não merecem uma interpretação com a mesma ótica dos demais. Aqui, nos contratos empresariais, a presunção deve ser, isso já começou com a alteração do artigo 113 pela Lei da Liberdade Econômica, tá? A de que há uma paridade de interesses e que ambos conseguem defender bem os seus interesses na negociação do contrato. Ah, mas pode acontecer de grandes empresas e pequenas. Bom, essa é a exceção, não é a regra. E a exceção se demonstra, não se presume. Tá? Isto vem reforçado no projeto, tá? Uma disciplina própria dos contratos empresariais, inclusive com correções técnicas de alguns contratos típicos. Um exemplo clássico, tá? Contrato de agência, não para entrar em assunto chato aqui, mas contrato de agência e distribuição, que hoje é tratado como uma mesma coisa no código e que vai ser, né, separado. Né? A ideia que é uma distinção conceitual que nós conhecemos, né? Contrato de agência, né, o sujeito agencia, mas não tem a disponibilidade, não tem propriedade. Tá? Na distribuição ele revende, né, ele tem propriedade, ele tem a disponibilidade do produto, né, que é uma coisa básica, né, mas que hoje no código está confuso, isso também vai ser esclarecido no projeto. Enfim, são muitas coisas, né, uma exposição como essa vem muito na ideia, e eu acho que esse é o espírito, né, do convite de entusiasmá-los e chamar a atenção para esse processo que está começando. Tá? Poderá ser mais rápido ou mais devagar, mas sem dúvida permanecerá e revalorizará o direito civil, né, com essa constituição do homem comum, que já dizia Bevilacqua, né, com a importância e a centralidade que ele tem na nossa vida cotidiana. Não há nações desenvolvidas sem um direito civil desenvolvido, porque exatamente mostra o conteúdo, esse tecido, né, o Ponce de Miranda que dizia, são os fios invisíveis, né, que costuram o tecido social. O direito civil acaba sendo isso, são os fios invisíveis que costuram o tecido social, dando previsibilidade, segurança, mas também respeitando, e cada vez mais respeitando os interesses, os anseios de uma sociedade plural dos indivíduos, na ideia de se autorrealizar como pessoas. Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Nós queremos agradecer ao professor Bruno Mirage pela sua aula magna, uma verdadeira aula magna, o professor Bruno fazendo um resgate histórico e nos trazendo todos os desafios que essa reforma do Código Civil vai apresentar. E, na verdade, o professor Bruno está abrindo aqui uma das primeiras, né, fazendo a primeira palestra sobre reforma, e os colegas de várias áreas, estou vendo a Renata aqui, eu sei que o pessoal de Direito de Família já está trabalhando para fazer um grande encontro aqui de Direito de Família aqui em Passo Fundo, com o IBDFAM, e nas outras áreas também, mostrando o quanto é importante, o quanto precisamos estudar e nos atualizar e estar atento a essas modificações. É um privilégio realmente ter o professor Bruno, porque ele está fazendo um grande esforço para estar aqui, questões de bastidores. Ele saiu às 1h30 de Porto Alegre, chegou aqui às 6h pouco, retorna agora à noite, amanhã vai para o Rio, onde ele participa de uma banca de doutorado. E o professor Bruno é uma referência hoje, não nacional, internacional. Ele vai todo mês a Coimbra, onde ele é professor associado da Universidade de Coimbra. E essa referência que o professor Giovanni falou, de mais de 25 livros publicados, dezenas de artigos. E o Bruno tem a profundidade, ao mesmo tempo a facilidade, tanto da gente ouvir como de ler você, né? Que é muito difícil de se conseguir isso, né? Então a gente valoriza demais, agradece muito essa tua presença. Antes de fazer o encerramento, já que tu provocou o professor Giovanni, né? Ele me pediu para fazer uma pergunta, a gente vai fazer
essa possibilidade, professor Giovanni. Professor Bruno, cumprimentado. Foi uma palestra brilhante, brilhante. Todos nós ganhamos muito. Mas é interessante esse debate sobre a tecnologia e a inteligência artificial. E a grande questão é como colocar limites à inteligência artificial, especialmente com essa manipulação de imagem e de voz que hoje está disponível facilmente por aplicativos. Antes de ontem, na Folha de São Paulo, tinha uma reportagem de uma empresa que disse, olha, em 15 segundos de reconhecimento de voz, com a imagem, é possível clonar o que você quiser de qualquer pessoa. E nós falamos aí do direito de personalidade que está envolvido. Este projeto avança em alguma limitação para que a gente possa ter algum tipo de controle à inteligência artificial, para que daqui a pouco nós não tenhamos aí clonagem nossas com as mais diversas finalidades intuitas? Muito obrigado. A pergunta, isso já houve, inclusive. Agora tem acontecido já, por exemplo, em Porto Alegre, na semana passada, houve um caso, foi noticiado nos jornais, os alunos de uma escola secundária que fizeram, com o uso da inteligência artificial, simularam imagens, né, de colegas, nudez e outras coisas, criando uma situação. Então, e isso pode se tornar natural. O problema da inteligência artificial, primeiro, né, são os graus de utilização. Né? Talvez o exemplo que a gente tenha mais contato perceptível com a inteligência artificial é o mais desinteligente e irritante, que são aqueles atendimentos automáticos de fornecedor. Tá? Você vai lá, né? O que você quer? Não, eu quero tal coisa, dá seu CPF, você dá o CPF. O que você quer? Não, eu quero tal coisa. Não, tem a alternativa 1 e 2. Não, é a 3 que eu preciso. Aí você tem que vencer tudo aquilo para ver se você chega num ser humano para te atender. Porque não é inteligência artificial. Meio burrinho, mas é. Tá? Até tratamento de dados refinadíssimos. É um negócio absolutamente impressionante, certos setores. A possibilidade de prospectiva, de antecipar decisões, uma coisa, a predição, né? Um negócio que a gente ouve, lê muito, mas na prática é uma coisa assim, absolutamente, no detalhe se acerta, quantas pessoas vão comprar o produto X, no seguro, na atuária, né? Que já é uma ciência que por si só exata, com a inteligência artificial é uma coisa impressionante, acerta na vírgula. Quantos acidentes, ou aqui, para dar um exemplo, certamente afeta a região, o seguro agrícola. A gente não sabe, a gente fica ouvindo rádio lá, ou assinando um serviço, quem tem mais condições de meteorologia, né, mais refinado, para saber mais ou menos como é a situação climática. Os atuários têm na vírgula. Olha, na região de Passo Fundo, nós vamos ter tantos sinistros, o valor das indenizações vão ser tantos, a inconsistência da demonstração vai ser tanto, o satélite vai mostrar não sei o quê, né? No detalhe, na vírgula. Isso é inteligência artificial também. Nós temos os contratos, no civil, né? O contrato chamado contrato inteligente, né? O smart contract, que na verdade nada mais é do que uma automatização. Em muitos lugares a gente faz essas automatizações, né? Vai alugar um carro hoje, hotéis mais modernos e tal, você só vai lá com código e tal, e digita aqui, digita ali, automóveis mesmo, né? Não precisa ser um automóvel completamente autônomo, qualquer automóvel hoje mais novo, assim, tem alguma aplicação de inteligência artificial, claro, quanto mais caro, mais inteligência artificial, né? Que tem benefícios maravilhosos, né? Nesses casos, eu digo sempre, não posso pensar em comprar um carro que não tem aquele radarzinho na frente, que freia sozinho, não freia sozinho. Aquilo ali, o preço dele já valeu para mim, eu sou um mau motorista, né? Só aquela freada automática lá, quando não enxerga, quando está delirando, quando o sinal está vermelho e tal, você não vê, já apagou o carro. Então, benefícios concretos na vida da gente. Sem falar no setor de saúde, que é uma coisa extraordinária. Cirurgia robótica, então tudo isso é muito bom. Agora, o que vem novo com a inteligência artificial? Os riscos. Esse mau uso, né, mais comezinho, e riscos grandes, riscos de dominação, né, dominação de mercado, dominação de Estado.
o problema estratégico, por exemplo, lá no setor de armas, de segurança pública, tá? As questões que envolvem as pessoas, discriminação, né? O problema atualíssimo da discriminação. Tá? Não vou muito longe, meus amigos. Até 2 anos atrás, uma série de softwares de inteligência artificial tiveram que ser proibidos em muitos países do mundo com esse cuidado da discriminação. Por quê? Porque ele não identificava pessoas de certa etnia. Reconhecimento facial. Mas não é por querer, mas discriminação também não é querer, discriminação é resultado. Né? Discriminação indireta. Muitas coisas custam mais para quem? Para os mais pobres. Né? A inteligência artificial ajuda a descobrir isso rapidamente. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar os mais pobres, já são mais pobres, com mais custo, tirar o acesso. Então tem muitas coisas. Como é que o mundo está fazendo hoje com a inteligência artificial? Está dizendo o seguinte, está legislando em tese, nesse modelo novo de técnica legislativa, que ainda ninguém aprovou propriamente, mas estabelecer por riscos. Não dá para regular cada aplicação em específico. A Europa criou um modelo que a gente está seguindo, todo mundo está seguindo, que é disciplinar por níveis de risco. Olha, tem um nível de risco de utilização de inteligência artificial de tal intensidade que ele vai ser proibido a utilização. Um outro que é grave, que vai gerar responsabilidade objetiva. E às vezes até responsabilidade objetiva agravada na linguagem nossa, não admitindo excludentes. Tá? No outro, que tem a possibilidade de algum risco e tal, mas a gente vai reduzindo. Tá? Vai exigir algum tipo de supervisão humana e tal, e se falhar a supervisão responde. Não deixa de ser uma... Até vai ter que nos exigir dos juristas aqui terminologias novas, porque não é o subjetivo completo, que não é só a culpa do supervisor, né? Mas puxa mais para a responsabilidade subjetiva, por culpa. Tá? E assim por diante. São modelos amplos. Só que o problema aqui também é o seguinte, né? A gente está regulando na perspectiva da responsabilidade civil. E a responsabilidade civil sempre é um problema, né? Quando a gente fala em responsabilidade civil, o problema já deu problema. Já houve. Né? A responsabilidade civil é um modelo de distribuição dos custos, dos riscos da vida em sociedade. Quando eles ocorrem, quem paga a conta do dano. A ideia sempre do direito é prevenir o dano, impedir que ele ocorra. E aqui, de fato, nós temos até o momento, uma insuficiência, uma incapacidade. Até nos Estados Unidos veio, acho que ano passado, ou retrasado, aquele manifesto de grandes cientistas e grandes executivos da tecnologia pedindo uma suspensão, não vamos continuar pesquisando e desenvolvendo essa área porque ela é perigosa. Isso é utópico, né? Não tem como fazer isso. Você vai dizer que não vai pesquisar? Está lá o cara no laboratório, não assinou um manifesto, está lá um sujeito com a faixa do manifesto, o cara está no laboratório lá trabalhando, porque se ele conseguir primeiro a aplicação, ele vai registrar e vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, não é o caminho. Qual é o caminho? Eu acho que um preceito fundamental aqui, talvez seja o de assegurar, por lei, naturalmente, sempre alguma exigência em grau mais direto ou indireto de supervisão humana. Eu acho que esse é um ponto, assim, nevrálgico. Inteligência artificial é muito inteligente, mas quem conhece de direito e com a sua dimensão ética, que é do direito, nunca não vai ser da máquina necessariamente, é o ser humano. É esse que a gente controla e o direito é para o ser humano. Então, eu acho que essa supervisão humana, ela não vai poder ser dispensada nunca. É claro, modulado isso com sanções de responsabilidade, de responsabilização, não só na perspectiva da reparação de dano, mas também uma função pedagógica, preventiva. Acho que tudo isso é um modelo que a gente vai ter que seguir, mas não há fórmula aqui ainda. Ninguém legislou com força sobre isso. Há projetos. O Brasil tem um projeto que está em tramitação no Senado, nesse modelo que eu comentei, né, dos níveis de risco, que é o que está sendo incorporado na reforma do Código Civil. Eles pegaram mais ou menos o projeto do Senado e jogaram dentro do anteprojeto de Código Civil. Tá? Mas vai ser um começo dessa conversa, né? O início de conversa, porque também essa regulação da tecnologia ela vai ser, para usar a palavra
sempre simpática, multidisciplinar, mas não é multidisciplinar por uma opção da vida, por uma necessidade prática. Né? Não vou muito longe. Né? A questão do uso na segurança pública, né? Que envolve questões típicas de direito público, direito penal, direito administrativo, mas que depois vai resultar no problema da responsabilidade, né? Quando o Estado errar, seja no reconhecimento facial, seja na análise de provas, né? O modelo, vamos dizer assim, de inteligência artificial pode resultar depois na responsabilidade civil do Estado por danos ao particular, enfim, o sujeito foi condenado injustamente, etc, etc. Né? Então, acho que isso é uma caminhada. Hoje, esse é o modelo que a gente tem, marcadamente insuficiente. A gente ainda está buscando um como fazer. E esse como fazer vai se alterar também ao longo do tempo. Né? Não vou muito longe. Falei dos carros autônomos. Quando a gente fala de inteligência artificial, geralmente a turma, especialmente os civilistas, já pensa no carro autônomo. Vai bater, vai matar alguém, não sei o que lá, como é que faz, etc. E tal. Carro autônomo, primeira conversa no Brasil. Vim hoje, Rogério disse, Porto Alegre a Passo Fundo. Sei lá, 40% do tempo sem internet. Cadê o carro autônomo? Cadê o software? O software apagou o carro. Né? Caiu a internet, apagou. Infraestrutura é decisiva. Para começar essa conversa. O 5G é animado. Né? Tem que ser forte, tem que ser. Né? Quando baixa para o 3G é o desespero, né? Tu manda um WhatsApp só. Né? A gente está comemorando agora que no avião dá para mandar WhatsApp e tal, né? Até certo ponto. Né? Um dia eu resolvi comprar um pacote, mas agora vai muito rápido. Quando eu comprei o pacote, sumiu. Né? Sumiu o WhatsApp. Aí fui ler os termos e condições, não pode acontecer de sumir, então já estamos te avisando. Né? E depois. Então, quer dizer, tem problema de infraestrutura. Mas tem problemas jurídicos fundamentais. Quer dizer, vai ser responsabilidade pelo fato da coisa? É o dono do automóvel que responde? É o responsável pelo software? É o responsável pela rede que cai? Do ponto de vista de responsabilidade. Né? Traduz isso e tantas outras coisas. No consumidor já começou a ter problema grave. Não, o sujeito inadimplente, falei de locação de veículo, né? Começou a ter mundo afora, aí o cara que passou o cartão para alugar o veículo, está em férias com a família e tal, volta o cartão, o administrador do cartão e diz, não aceita o cartão, né? Rejeita aqui o cartão. O carro apaga na hora. O cara está no meio da estrada, apagou o carro. Aconteceu na Bahia esses dias. Foi noticiado. O cara estava no meio da Bahia, no meio do nada lá. Daqui a pouco apagou o carro. O que aconteceu? Um lugar sem sinal, talvez, sei lá, um pouco de sinal. Não, o cartão foi rejeitado. Então o teu contrato é inadimplente, nós te cortamos na hora. Então a inteligência artificial às vezes é desinteligente para certas coisas. Esses modelos a gente vai ter que ir construindo também um método problemático, né? Conforme os problemas vão acontecendo. Perfeito. São muitos desafios, como a gente disse, né? E cabe a nós a estudar e trazer aqui os melhores juristas para que possam trazer isso, nos ensinar e complementar essa nossa formação. Vou pedir então agora, como forma de agradecimento ao professor Bruno Miragem, ao professor Giovanni Corrara, a professora Regina, nossa coordenadora, faça uma entrega de uma lembrança e também do certificado da aula magna. Por favor, professor Giovanni. Professor Regina. Eu quero então agradecer a todos os nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos convidados que estiveram presentes, nossos alunos dos campi e professores de Lagoa Vermelha, de Casca, de Soledade, de Carazinho e Sarandi, que também puderam acompanhar, né, através da internet, essa aula magna com o professor Bruno Miragem. Está encerrada essa solenidade, vocês retornam à sala de aula, obrigado e uma boa noite a todos. O pessoal está online também, na pessoa do Patrick, fazer esse registro e esse agradecimento por toda a infraestrutura.